Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o Dr. Ricardo Figueiredo. Ele é pesquisador da Embrapa na área de recursos genéticos e biotecnologia. E o nosso assunto é clonagem. Tudo bem, Dr. Ricardo? Tudo bem, Rosa. Bom, recentemente a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor Fiscalização e Controle, CMA, do Senado Federal, aprovou o projeto de lei que regulamenta as atividades de pesquisa, produção, importação e comercialização de animais clonados. E é sobre essa lei e sobre o trabalho que a Embrapa já desenvolve que a gente vai versar a nossa entrevista no dia de hoje. Bom, para começar, doutor Ricardo, como o Brasil hoje já exerce essa atividade de clonagem? Bem, Rosa, vale esclarecer, assim, de uma maneira fazer um breve histórico, né, até a aprovação dessa PLS no Senado, é que o Brasil, ele já domina essa tecnologia, nós temos o Brasil como, de uma certa maneira, pioneiro na América Latina, porque a partir da produção da bezerra Vitória, em 2001, que foi o primeiro clone bovino da América Latina, a gente incorporou essa tecnologia, tanto no setor da pesquisa quanto no setor comercial. E até 2007, quando a senadora Cátia Abreu propôs esse projeto de lei, não havia uma regulamentação, uma normatização para essa atividade no Brasil. Se fosse ela para pesquisa, fosse ela para a área comercial. Então foi proposto esse projeto, né? E nesse momento, em 2007, quando foi proposto esse projeto, na verdade a clonagem já tinha no Brasil abandonado a bancada, né, abandonado os institutos, as instituições de pesquisa, as universidades e se inserido na produção comercial, porque já era uma demanda, né, do setor comercial inserir essa tecnologia. E uma vez que foi para a atividade comercial, para o setor produtivo, carecia de normatização, de acompanhamento, de monitoração, de monitoramento, de fiscalização. Então veio muito bem a calhar essa proposição de projeto. E, na verdade, já em 2009, como ainda não tinha sido aprovado essa legislação, que está agora em fase finalística, então né? Não foi ainda regulamentada. Exato, agora ela volta para a Câmara, quer dizer, vai para a Câmara, e nesse momento, em 2009, como ainda estava em tramitação e sendo revista algumas partes dessa proposta, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou uma portaria que era uma normatização para a atividade de clonagem comercial. Quer dizer, que dessa forma ficou habilitado até a chegada da regulamentação foi da lei. Uma solução de continuidade, né, intermediária, para não deixar essa atividade desassistida do ponto de vista de normatização. O Ministério conseguiu fazer isso, aprovar essa portaria, que tem acompanhado até o presente momento as atividades. Agora, essa lei, ela permite o quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, seres humanos não é permitido, enfim. Exatamente. A lei, na sua forma atual, ela é bem clara, né? Por isso que também ela acabou sendo aprovada com uma certa celeridade agora na sua revisão final, no sentido de que ela estabelece regras, normas, penalidades para a atividade de clonagem relacionada a mamíferos, exceto humanos, anfíbios, répteis, e ela inclui também os animais silvestres, dentro de algumas restrições muito bem especificadas. Certo. No caso dos mamíferos, quais são hoje possíveis para fazer essa clonagem? Então, a lei, ela na verdade, dentro do seu processo de discussão pública e na Câmara, no Senado, de uma certa maneira, ela teve revisada uma das definições, que foi a questão dos animais domésticos de interesse zootécnico que entrariam dentro da permissão para passar pela técnica de clonagem. Então, esses animais domésticos de interesse zootécnicos aprovados na lei são bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, equinos, asininos, muares, suínos, coelhos e aves.
Doutor Ricardo, quantos animais hoje já estão em fase, por assim dizer, produtiva e que já foram clonados no Brasil? Hoje, assim, que está em escala comercial de uma maneira mais significativa é a clonagem de bovinos, né? Animais particularmente no setor comercial, para animais de alto valor genético, né? Animais de elite, vamos dizer, do ponto de vista de valor desse material genético. E a gente estima, não são números precisos, mas estima que já existam mais de 100 animais aí, clones, né, em idade reprodutiva no Brasil. Me diga uma coisa, esse processo de clonagem, ele é um processo caro? Como é que é? Ou hoje já é um processo viável comercialmente? Na verdade, assim, a clonagem é uma técnica que ela ainda, embora ela já esteja em escala comercial, ela é uma técnica ainda em desenvolvimento. Certo. Ou seja, a eficiência, né, do processo em si ainda é uma eficiência relativamente baixa, né? Nós temos aí 2 a 5% de eficiência no processo todo. Então, como ela ainda tem essa eficiência baixa e continua sendo pesquisada, continua sendo estudada para que essas questões, né, principalmente as questões relacionadas à reprogramação do DNA, sejam de uma certa maneira, se não resolvidas, pelo menos minimizadas, né, ela se torna relativamente cara. Mas ainda assim há demanda, porque para esses animais de alto valor genético, compensa, né? Muitas vezes há um interesse em que esse material seja disseminado, esses animais de valor genético superior sejam disseminados, animais de produção muito boa, né? De características zootécnicas excepcionais. Então, há um interesse, mesmo com esse valor relativamente não em escala comercial vasta, né? Há interesse de utilização desse material. E qual seria esse interesse principal? Muito bem, a clonagem hoje, ela atende, né, mesmo com essa eficiência que a gente acabou de considerar, ela atende a algumas questões. Por exemplo, essa primeira questão que é relacionada à multiplicação de material genético de valor superior. Certo. A segunda questão é para manutenção ou tentativa de recuperar rebanhos ou populações de animais em risco de extinção. Né? É uma outra possibilidade. A outra possibilidade é como técnica base para a produção de animais transgênicos. E uma outra questão a se considerar também de importância é a possibilidade de você utilizar o estudo da clonagem, aí já na área de pesquisa, não tanto comercial, utilizar a clonagem como ferramenta para conhecer o desenvolvimento, ou seja, estudar melhor, produzir, gerar conhecimento em termos de biologia do desenvolvimento. Certo. E eu diria uma quinta possibilidade também é a seguinte: hoje a gente tem bem dominada a questão do congelamento de germoplasma masculino, de sêmen, de espermatozoides, né, na questão da veterinária, de animais macho. Certo. Porém, o congelamento de óvulos, que a gente chama de ovócitos, ele ainda é muito deficiente. Certo. Ele tem uma baixa eficiência, baixíssima eficiência, e ainda não é explorado em escala comercial como poderia ser feito com o sêmen. Certo. Então, uma das possibilidades de a gente preservar fêmeas, seja de animais em extinção, seja de animais para melhoramento genético, seria a própria clonagem. Ou seja, guardar células somáticas, por exemplo, célula de pele ou de algum outro tecido dessas fêmeas, para num futuro você ter disponibilidade desse germoplasma feminino. Doutor Ricardo, você falou aí em animais em extinção. Já existe algum animal, uma espécie dessa que já tenha passado pela clonagem ou ainda não? Exemplo, lá na Embrapa mesmo a gente já trabalhou produzindo clone de uma raça junqueira, que é uma raça que naquele momento quando a gente estava produzindo aqueles clones, era uma raça que tinha aproximadamente 100 exemplares. O que seria da espécie. Junqueira? A raça junqueira é uma raça de bovino trazida na época da colonização do país. Ah, entendi. Então esses animais, ao longo da exploração pecuária, algumas raças que geralmente eram raças usadas para tração animal, né, para lida na fazenda, etc. Então, algumas dessas raças foram sendo meio que esquecidas
e trocadas por outras raças mais imediatamente produtivas, seja para leite ou seja para carne. Então nós ficamos com alguns desses exemplares no Brasil, alguns poucos produtores que ainda se motivaram em manter essas espécies por conta própria, né? E são animais que têm uma quantidade muito reduzida de indivíduos. Então a gente resolveu fazer um trabalho também visando essa questão de preservação de recursos genéticos. Doutor Ricardo, um animal que já esteja em extinção total, ele pode ser clonado? Pela técnica de transferência nuclear, que é o material, ou seja, a tecnologia, né, que nós utilizamos, estamos utilizando em escala comercial e mesmo em pesquisa mais frequentemente no Brasil, não seria fácil ou possível fazer isso. A gente trabalha... nesse momento, não. Nesse momento, não. Com essa ferramenta específica de transferência nuclear. Essa ferramenta faz o quê? Você coleta um grupo de células do animal doador, aquele animal que você quer copiar, porque o clone nada mais é do que uma cópia de material genético fiel ao doador. Ao doadora que seja. Então, é diferente, que às vezes é confundido e vale a pena até nós esclarecermos, é diferente do organismo geneticamente modificado ou transgênico. O transgênico, ele é fruto de um trabalho de engenharia genética. Ou seja, você vai lá e altera um gene daquele DNA original. Esse é um transgênico. E não é atendido, não é assistido por essa norma, por essa legislação que acabou de ser aprovada. Seria outra coisa. Na verdade, o transgênico ele já é previsto, normatizado e já está sob uma lei específica. E o órgão fiscalizador específico é a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, ele não está enquadrado aqui. Então, os clones que envolvem células transgênicas não são assistidos por essa PLS. Por quê? Porque eles já se encontram amparados em outra legislação. Que não é o e eles caso já são dessa fiscalizados, né, de uma maneira bastante precisa, bastante específica, pela CTN-Bio. Muito bem. Trazendo de volta aqui os clones que tratam essa legislação, que são tratados nessa legislação, aqui são apenas cópias idênticas de DNA, de material genético. Então, o que é feito? É coletado uma célula do animal doador, né, um grupo de células, cultivado lá em laboratório. Aí uma célula dessa que você quer copiar, você faz o que nós chamamos de transferência nuclear, ou seja, você pega um óvulo de uma fêmea aleatória, tira o núcleo dela, tira o DNA dela e coloca a célula que você quer copiar. Gente, que coisa. Colocou lá a célula que você quer copiar, você dá um micro estímulo elétrico, um micro choquezinho nela. E ela ativa alguns processos bioquímicos e ela é como se ela entendesse que ao invés de entrar um espermatozoide lá, ou é como se tivesse entrado um espermatozoide lá. Ou seja, ela vai começar aquele processo todo de multiplicação celular e ela começa, porque quando o espermatozoide entra, ele tem que se desprogramar o seu DNA, ou seja, tem que esquecer que ele é espermatozoide, vamos dizer assim, numa linguagem mais leiga. Ele tem que esquecer que ele é um espermatozoide, que ele é uma célula diferenciada, se fundir com o DNA, com a parte genética do óvulo, e formar um indivíduo indiferenciado, uma célula indiferenciada inicialmente, ou seja, uma célula capaz de se tornar qualquer célula do corpo. Entendi. Quando você traz essa célula de fora, que é a célula doadora, e coloca ela no óvulo e dá esse estímulo elétrico, essa célula se desprograma, ela esquece que ela era uma célula de pele, por exemplo, daquele bovino. E ela se torna uma célula capaz de gerar qualquer outra célula do corpo. Ou seja, ela vai começar a se multiplicar e depois ela entra de novo em programação. Ou seja, vai bloquear alguns genes e desbloquear outros, de tal maneira que aqueles grupos celulares vão se diferenciando, um em tecido nervoso, outro em tecido epitelial, outro em tecido ósseo, e assim sucessivamente nos diversos tecidos, e forma um novo indivíduo com o mesmo material genético daquela célula doadora. Então é uma cópia idêntica. Então, mas vai fazer mal para a minha saúde se eu ingerir? Fazia mal para a sua saúde se você ingerisse aquele outro que você copiou, né? Então é mais ou menos isso. E é diferente do transgênico, que às vezes há uma certa confusão. A
clonagem pode sim ser usada para produzir animais transgênicos. Por quê? Porque quando você altera um DNA, quando você está produzindo em laboratório um transgênico, você trabalha uma célula. Você vai lá naquele DNA, né, insere um gene, por exemplo. Mas como é que você transforma uma célula num indivíduo? Através da clonagem. Entendi. Aquela célulazinha pode virar um outro indivíduo. E aí eu preciso da clonagem como uma ferramenta para desenvolver o transgênico. Bom, de tudo isso que a gente conversou, dentro da página da Embrapa tem alguma informação? Se tiver, gostaria que o senhor desse o endereço. Na verdade, nós temos, qualquer pessoa que colocar lá clonagem, Embrapa, vai encontrar alguma, porque são várias informações, Certo. né? Nós temos desde as pesquisas básicas relacionadas com clonagem, até o envolvimento, porque é bastante interessante dizer que a Embrapa participou ativamente, na Embrapa, particularmente a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é a unidade que eu faço parte aqui em Brasília, participou ativamente do processo de discussão dessa lei. Algumas universidades, também a Universidade de São Paulo, participou no processo inicial dessas audiências públicas, houve discussão com a Casa Civil, depois no Senado, enfim. Houve uma mobilização, né, das instituições de pesquisa, dos interessados na área comercial e do próprio governo, dos órgãos fiscalizadores, Ministério da Agricultura, né, que participou ativamente como ator nesse processo todo, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, lá vai ter muita informação a respeito disso. É só a pessoa colocar no Embrapa buscador, clonagem ali no Google, né, que é um buscador universal aí, ela vai encontrar alguma informação. Depois lá no Senado também, se a pessoa colocar lá P de projeto, L de lei e S de Senado, 73/2007, ela vai encontrar também o processo de evolução dessa lei na Câmara, no Congresso. No Congresso. Tá certo. Bom, quero agradecer a sua presença, tenho certeza que os nossos internautas gostaram muito, foi bem esclarecedora. Eu acho que mais bem explicado possível. Quero lhe agradecer essa gentileza de ter vindo aqui falar conosco. Eu agradeço também, Rosa, e a TV Painel Brasil pela oportunidade de a gente trazer esse esclarecimento para a sociedade, e eu gostaria de complementar da seguinte maneira. Essa legislação, na verdade, existia já a norma dentro do mapa, mas essa legislação ela vem trazer uma segurança, um marco regulatório e uma credibilidade para a pecuária no Brasil, que é muito importante para nós que somos players, vamos dizer assim, no mercado internacional. Essa atividade já é uma atividade comercial no Brasil e prescindia de ter uma legislação específica. Então, o que traz essa legislação específica? Uma vez que ela esclarece de maneira muito bem especificada cada atividade, seja na área comercial, seja na área de pesquisa, seja para quais espécies são permitidas ou não, quais as penalidades, crimes, a gradação dessas penalidades de uma maneira bastante específica, isso traz credibilidade para a atividade, credibilidade para nós no mercado interno, credibilidade para nós no mercado internacional. Uma vez que o Brasil já é um exportador importante também da questão da genética, particularmente do gado zebuíno. E uma outra questão, traz também segurança jurídica para o proprietário das células doadoras. Porque uma vez que é uma célula que você pode pegar de um animal lá numa situação, às vezes, né, fortuita, alguma coisa assim, e você sair copiando aquilo lá, hoje essa lei traz segurança para o proprietário daquilo lá. Então, o proprietário que tem aquele animal que vai ser clonado, ele precisa de um registro, de um cadastro, dentro do órgão competente, dentro do Ministério da Agricultura, e ninguém pode sair aí proliferando ou copiando células de uma maneira pirata, né? Vamos dizer assim. Então, também é uma segurança para o produtor. Outra questão importante, assistido pela lei, o consumidor. Então, o consumidor tem segurança, né, dentro daqueles quesitos, por exemplo, em relação a isso faz mal para a saúde ou não faz mal para a saúde. Ela esclarece essas questões. Aos que questionam do ponto de vista meio ambiente. Então, para os animais silvestres, há uma ponderação específica, diferente dos animais de produção, de interesse zootécnico,
Os animais silvestres só serão clonados, colocados no meio ambiente ou liberados para o meio ambiente, ou produzidos de maneira comercial com autorização do órgão fiscalizador competente oficial. Certo. Que vai ser regulamentado posteriormente, né? Quem que é esse órgão que a gente já imagina quem seja. Então, há muita... dá uma transparência, né, do ponto de vista do consumidor, do produtor e para aquele que também, de uma certa maneira, todos nós, né, somos preocupados com as questões ambientais. Obrigada, doutor Ricardo, como eu lhe falei anteriormente, pela sua presença. E numa outra oportunidade a gente falar muito mais, porque a gente sabe que é um assunto muito extenso. Sim, com muito certeza. Grata. Obrigado, Rosa, e obrigado à TV Painel Brasil.